Eu tinha tudo, né? Tinha meus filhos comigo, tinha meu esposo. E em questão de milésimos de segundos, minha vida mudou. Então, mudou de tal maneira que, de repente, eu me vi sem nada. Mas, de repente, também, eu me vi com tudo, que era o amor de Deus. Qual que é o melhor episódio mesmo, Milene? O próximo. Olá, seja bem-vindo ao podcast Eu Sou um Milagre. Hoje eu tô sozinho, Dona Elaine não pôde estar junto comigo, mas ela deixou um abraço para você. E nós hoje temos uma história de superação incrível. O podcast Eu Sou um Milagre está sendo representado assim com esse nome através da vida da Bruna. Olá, Bruna, Olá, seja bem-vinda. Emerson. É um prazer estar aqui com vocês hoje, participando desse programa, né? Que é um programa famoso, que eu já assisti outros testemunhos, e assim, realmente é um programa edificante. Amém, glória a Amém. Deus. E esse sotaque bonito aí? Eu sou de Minas, É? Barbacena. Barbacena? Barbacena. Eita. Um pouquinho distante, né? Bem distante. Um pouquinho. Olha, a gente tá alcançando testemunhos. Verdade. Quero te agradecer por essa disponibilidade de se deslocar de lá para cá. Muito obrigado. Viu? A gente se sente honrado de ter a sua história aqui. Amém. Amém. Bruna, como eu disse, eu sou um milagre. Sim. Você se identifica com essa frase? Muito. Eu quero, Emerson, até começar com um versículo que eu falo que é um versículo da minha vida, que é o Salmo 23:4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E foi no dia 30 de março em que eu passei pelo vale da sombra da morte. 30 de março de qual 30 ano? de 2019. 2019. Isso, há 5 recente. anos atrás. 5 anos. O que aconteceu nesse dia? Então, eu e minha família, nós estávamos indo para Belo Horizonte, passar um fim de semana em família, e nada aconteceu do jeito que nós planejávamos, né? Quando você fala sua família, quem estava? Tava eu, meu esposo, meus 2 filhos, Rafinha, de 13 anos, minha filha de 6 aninhos, Maria Fernanda, e minha sogra. E nós estávamos indo passar esse fim de semana em família, e a única coisa que eu me lembro é que eu parei para almoçar. A gente parou para almoçar num restaurante na beira da estrada. E depois daquilo eu não lembro de mais nada. Eu lembro depois do almoço, a gente ter ido ao carro. Eu arrumei a Maria Fernanda na cadeirinha, atrás do carro. Minha sogra, toda vez que viajava com a gente, ela ia na frente. E esse dia tudo foi diferente. Esse dia ela quis ir atrás, no lugar que eu ia com meus filhos. E eu fui no banco de carona. Aí lembro de ter arrumado a cadeirinha da Maria Fernanda, né? E fomos em direção à viagem. 7 minutos após essa parada, um caminhão de minério atingiu o nosso carro. Meu Deus. E o carro deu perda total. E naquele momento Jesus recolheu toda a minha família. Toda a sua família? Sim, todos. 2 filhos, minha sogra e meu marido. E a sogra. Isso. E assim, eu falo que ali começaram os dias mais dolorosos da minha vida, sabe? Deus teve um cuidado muito grande comigo. A partir daquele momento ali, eu pude ver todo o cuidado que ele teve comigo. Apesar de eu não me lembrar, né, do acidente, daquele momento tão trágico, o meu resgate foi muito rápido. Os socorristas chegaram em menos de 10 minutos. Chegou o helicóptero do SAMU, né, o helicóptero dos bombeiros. As ambulâncias também chegaram muito rápido para me socorrer. E eu tive várias fraturas, tive fratura de todas as costelas, minhas costelas do lado esquerdo todas quebraram. Tive lesão gástrica, lesão hepática, hemorragia interna, hemorragia cerebral, perfuração pulmonar. Misericórdia. Sim, e a partir daquele momento ali, os médicos lutavam pela minha vida. Quantos anos tinham seus filhos? Minha menina tinha 6 aninhos, o Rafinha tinha 13. E esse teu casamento, ele já tinha quanto tempo? Então, nós já estávamos juntos há 20 anos. Há 20 anos. O Rafael foi meu primeiro namorado, sabe? E assim, era uma vida, né? Uma vida juntos. Bruna, eu não consigo dimensionar o tamanho dessa dor. Sim. O que passava pela sua cabeça nessa época? Então, no momento, eu não senti nada, eu não me lembrava, né, de nada que estava acontecendo. Eu tive alguns flashes de acordar e apagar de novo. E nesse momento que o helicóptero me resgatou,
eu tive uma visão de... Eu vi, né, meu esposo e meu filho, e assim, nesse momento eu tenho certeza que eu passei alguns minutos no céu, alguns minutos na eternidade, porque essa visão que Deus me proporcionou foi para me tranquilizar e foi justamente, eu tenho certeza disso, que foi justamente no momento em que eu tive uma parada cardiorrespiratória. Você teve uma parada? Sim. E aí eu vi os dois, né? Eu os vi lá e eles estavam numa paz. E naquele momento me deu uma paz também, que é a paz que excede todo o entendimento, que Deus me proporcionou naquele momento para eu ter força para lutar pela minha vida. E dali foram vários dias no hospital. Tive as noites foram muito doloridas também, porque nem as altas doses de morfina conseguiam acabar com a minha dor, sabe? E assim, eu fui entubada, só que nessa intubação tiveram momentos que os médicos tiravam, né, a sedação para ver como que o meu pulmão reagiria. Só que o meu pulmão não reagia, então tiveram que me entubar novamente. E foi assim, foi um caos. E aí eu lembrava de alguns flashes naquela UTI, sabe? E foram assim, eu falo que até essas dores físicas foram cuidados de Deus, porque eu não conseguia raciocinar, não conseguia nem me lembrar que eu estava indo para Belo Horizonte, não conseguia me lembrar que eu tinha sofrido um acidente. Só que aquela visão que eu tive do Rafinha e do Rafael, eu ficava pensando, cadê a Maria Fernanda? Onde que ela estaria, né? E aí vários amigos depois foram me visitar, eu ainda estava entubada, e um caso que me marcou muito, que um amigo meu me contou, foi quando eles chegaram na UTI e eu estava entubada e eu quis tirar o tubo, naquela ansiedade, porque eu não sabia o que estava acontecendo, né? Os meus amigos ali, com aquele olhar, aquele sorriso no rosto, mas mal sabia eu que eles estavam destruídos também por dentro. Eles estavam preocupados de como que eu receberia aquela notícia, né? E aí, meu amigo me contou, né, depois que aconteceu tudo, ele me contou que eu tentava tirar o tubo e as enfermeiras tiveram que amarrar minhas mãos e o sangue saía todo no meu pulso ali, porque de tanta força que eu fazia, né, a ansiedade que eu tava, e logo depois as enfermeiras tiveram que vir, né, me dar uma sedação maior para eu dormir. Então foram várias noites assim, acordando, dormindo novamente, e nem os médicos acreditavam, sabe? Os médicos chegaram a chamar meus pais, perguntaram para eles se eles acreditavam em Deus, porque eles tiveram feito a parte deles, mas o médico dos médicos salvou minha vida. Meu Deus do céu, É. Bruna. Gente, olha, nos primeiros minutos desse episódio você já teve acesso a um resumo do que tá vindo aí. Então eu peço para que você deixe o like aqui nesse vídeo, comente a cidade que você está assistindo esse episódio. Se você for de Barbacena e conhece a Bruna, também comenta aqui embaixo e compartilhe esse link. Bruna, vamos voltar um pouquinho antes. A sua família. Sim. O que você projetava para a vida dos seus filhos? Meus filhos eram tudo para minha vida, sabe? Então, assim, eles significavam realmente assim, todo o amor que eu tinha, todo o cuidado que eu tinha por eles. Então, assim, eu tinha vários planos, né? Eu tinha planos de vê-los na faculdade, eu tinha planos de ver meus netos. Então, assim, no momento da notícia, né, que eu fui saber a notícia no 7º dia, que no 7º dia eu me recuperei, aí já me estubaram, só que eu estava tão ansiosa, porque eu procurava eles por todos os lados. Eu olhava, né, nos leitos do meu lado e eu procurava eles, apesar de eu não saber ainda que eu tinha sofrido um acidente. Jesus. Mas eu perguntava para todas as enfermeiras, eu perguntava, o que está acontecendo? Por que eu estou aqui? Eu achava que eu estava em Barbacena, eu nem sabia que eu estava em BH. Meu Deus. E aí as enfermeiras sempre desviavam o olhar, porque elas não podiam me contar, né? Porque meu estado de saúde ainda estava gravíssimo. Então elas chamaram a psicóloga e a psicóloga chamou minha mãe e falou assim: agora a gente vai ter que contar, porque ela está muito ansiosa, a gente não consegue mais esconder isso dela. Você lembra bem dessa conversa? Lembro. E aí quando a minha mãe chegou, né, na UTI com a psicóloga, eu vi assim nitidamente no olhar da minha mãe que algo de errado estava acontecendo. E quando a psicóloga começou a me contar, falou assim: Bruna, você sofreu um acidente, você tá lembrando? Aí eu falei assim: não tô lembrando de acidente. Ela falou assim: pois é, você sofreu um acidente,
você tá em BH, no João 23. Inclusive, a equipe médica do João 23, assim, sabe? Foram anjos na minha vida. Toda a equipe lá, eu falo que são médicos mesmo que trabalharam com excelência, sabe? Para lutar pela minha vida, por eu estar aqui hoje. E aí a psicóloga começou a me contar. E aí eu olhei para minha mãe, a minha mãe já estava em lágrimas, e eu falei com ela, falei assim, mãe, o que aconteceu com a Maria? Porque eu não vi a Maria aqui. Eu vi todo mundo, mas não vi ela. E Que era a aí, visão que você tinha sim. tido. E aí a psicóloga e a minha tia, que também estava do lado, falou assim, você viu? E quando eles falaram aquele você viu, com espanto, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo, né? Aí ela começou a me contar, falou assim, Bruna, não, você não viu, porque todos faleceram no acidente. Todos faleceram, você foi a única sobrevivente. E naquele momento ali, Emerson, foi como se tivesse aberto um buraco na minha frente e todos os meus sonhos, todos os meus planos, sabe, todo o meu cuidado com eles tivessem sido enterrados ali. E ali eu me senti como um vaso realmente quebrado na mão do oleiro, um vaso desmanchado. Mas o que eu falo, que eu posso garantir, que esse mesmo oleiro que me quebrou é o mesmo oleiro que está me restaurando. É um oleiro que está me transformando e tem um propósito maior para minha vida. Nessa época, você... como que era a tua fé? Eu achava que tinha fé. Eu sempre fui temente a Deus, sabe? Apesar de eu ser, né, eu não era cristã ainda, eu não era evangélica. Eu sempre fui temente a Deus, sempre participava de eventos, né, da igreja, só que eu não sabia que eu tinha essa fé. E Deus me quebrou ali para me mostrar que realmente eu era mais forte do que eu imaginava. Mas dentro de você, ficou como se você tivesse sido castigada ou nunca passou isso pela tua cabeça? Então, no primeiro momento, sim. No primeiro momento, eu não tive raiva de Deus, porque eu falo que esses 7 dias de UTI foi Deus me preparando realmente, sabe? Eu falo que Deus estava me preparando para receber aquela notícia. Porque eu recebi a notícia, lógico, eu chorei, mas eu não fiquei naquele desespero de gritar, sabe? De me desesperar, assim. Eu tinha uma certa consciência de que Deus estava cuidando de tudo ali. Eu tive essa consciência. Então, aqueles 7 dias entubada não foi por um acaso. E quando eu me vi ali, naquele momento, eu falo que só o amor de Deus que preenchia aquele vazio que eu estava sentindo. Não eram os amigos, não eram meus familiares, não eram meus pais, não era meu irmão. Então, ali, eu senti a total dependência de Deus. Bruno, eu sinceramente, assim, eu fico tentando imaginar É, como... Porque o chão cai, muito. some. É, some. Você tem que reconstruir todos os seus pensamentos, né? Porque Sim. perde o provedor da casa, perde aqueles que você mais ama, Uhum. seus Eu não conseguia filhos. imaginar mais minha vida sem eles, sabe? Não conseguia imaginar. Eu não tinha mais perspectiva de vida. Eu não imaginava como que seria minha rotina, que a rotina, quando eu voltei depois, né? Depois eu vou contar mais pra frente. Eu não conseguia mais imaginar como que seria minha rotina sem eles, porque a minha vida era em função deles. Eu imagino. Né? Você trabalhava nessa época ou não? Sim, já trabalhava. Já Sempre trabalhava. trabalhei, sim. Mas mesmo assim, dedicado à família. Sim, com E certeza. quais foram os passos? Como que você foi tendo força para prosseguir sua Então, vida? aí foi todo um processo. Aí eu ainda continuei em Belo Horizonte por um mês para retirada dos pontos, porque eu perdi o baço também, então assim, eu tive que tomar todas aquelas vacinas, né, para imunidade. E eu tive uma consulta, né, uma consulta com o médico cirurgião torácico que me operou. E quando eu fui na consulta, isso foi uma outra coisa que me marcou muito. Porque até então eu não estava entendendo a minha gravidade, a gravidade que eu tinha passado, entendeu? A minha cirurgia durou 10 horas. Então, assim, realmente, eu fui um milagre. Eu não tinha condições nenhuma de estar aqui hoje, sabe? E aí o médico cirurgião torácico, fui na consulta nele. Quando cheguei lá, ele me olhou, ele não estava acreditando que era eu, sabe? E aí ele começou a fazer todos os exames clínicos e mesmo assim ele insistiu nas minhas limitações. Ele falou comigo, falou assim: "Olha, Bruna, você está muito bem, né? É assim, em vários anos de trabalho, em vários anos de cirurgia, eu nunca imaginei de ver você do jeito que você chegou lá naquele hospital. Você tá desse jeito, só que você vai ter que conviver com as suas limitações. A sua vida não vai ser mais a mesma.
E eu fiquei com aquilo, eu falei assim, meu Deus, como assim? Será que eu não vou poder trabalhar mais, né? E aí eu fui vendo, aí voltei para Barbacena, Uhum. e essa parte foi a pior. Foi a parte mais dolorida mesmo, foi Che- voltar à rotina. Chegar em casa e ver Sim. aquela casa Apesar vazia. de eu não ter ido para casa, né? Não Eu foi? fui para casa dos meus pais, fiquei lá Uhum. por 11 meses. Mas voltar à rotina para mim dava a hora de levar para a escola, de buscar para a escola. Aquilo assim, meu coração sangrava. E todos os momentos, tudo me lembrava eles, né? Eu falo que não existe superação. A gente começa a aprender a suportar a dor, a gente aprende a conviver com a dor. Então, assim, não existe superar, a gente não vai superar a dor, né? E aí, essa rotina, para mim, que foi a pior de encarar. Encarar a rotina foi muito difícil. Só que, assim, eu tive muito apoio, sabe? Muito apoio da minha família, dos meus amigos. Como que você superou essa parte da rotina que você tinha? Uhum. Então, aí a rotina, eu chegava em casa, então assim, os piores horários para mim, realmente era a hora de buscar na escola, era a hora de levar, de fazer as tarefas. Então, assim, são nessas horas, Emerson, que a gente realmente dá valor, sabe? Dá valor às coisas que passam do dia a dia, as coisas que passam desapercebidos mesmo, né? Que a gente, a vida é tão corrida que a gente não dá valor nesses pequenos momentos. E aquilo, assim, eu falo que hoje me faz tanta falta, faz muita falta. Então, assim, levar no balé, levar no futebol, sabe? Levar no inglês, levar numa festinha de aniversário, programar um aniversário dos meus filhos. Então, assim, isso para mim ainda é muito dolorido. Mas aí, graças a Deus, eu encontrei o amor de Deus na minha vida. Uma amiga minha, eu falo que Deus deixa a gente chegar no fundo do poço, sabe? Teve uma noite em que eu tive uma crise de pânico muito forte mesmo. Eu achei que eu não ia dar conta. Eu nunca pensei em tirar a minha vida. Só que essa noite eu tive um aperto, uma angústia tão grande que eu não conseguia dormir. E eu fiquei acordada a noite inteira acordada, sem sono, desesperada, sabe? E a única coisa que eu pensava era de sair por aquela porta e sumir no mundo. Falei assim, gente, eu não tenho mais ninguém, né? Apesar de eu ter meus pais, meu irmão, mas assim, a minha família mesmo que estava ali, meus filhos, que eram pedaços de mim, eu não tinha. Então eu falei assim, eu não tenho por que mais estar aqui nesse mundo. A única coisa que eu queria era matar a dor que eu estava sentindo. Então eu pensei muito assim, em sair pelo mundo andando, sem identidade, sem nada. Só que eu olhava, eu pensava para meus pais, e pensava neles, falava, eu não posso fazer isso com eles, né? Eles já estão sofrendo tanto. Imagina se eu ainda der essa dor para eles de me perderem. E ele tava sofrendo assim, porque você tinha a dor de perder a família e Sim, eles estavam duas sofrendo por ver, vezes. além disso, ver o teu Duas sofrimento. vezes, né? E aí uma amiga minha, que já era cristã, ela é muito sensitiva, sabe? Eu falo que ela tem a unção mesmo do Espírito Santo. No outro dia de manhã, ela me ligou e falou assim: Bruna, eu sonhei com você a noite inteira. Vamos na igreja hoje comigo? E aí, sabe aquela coisa que você fala assim: ah, não tem nada a perder? Então tá, vou nessa igreja. E fui com ela, na igreja, né? A quadrangular de Barbacena, evangélica. Uhum. E quando eu cheguei lá, Emerson, eu senti, quando eu entrei na igreja, eu pisei na igreja, tava tocando um louvor, que foi o primeiro louvor que eu escutei no hospital, que foi até uma amiga da minha cunhada que mandou para eu ouvir. E a letra, aquela letra me tocou tanto, sabe? Aquela letra me confortou tanto. E quando eu pisei na igreja, estava tocando esse louvor, que Você é lembra qual que é? Eu Cuido de Ti. Eu cuido de ti. E a letra assim, é maravilhosa. A letra parece que foi feita para mim. E aí, quando eu entrei na igreja e estava tocando louvor, eu já senti algo diferente. Falei assim: olha, aquele louvor. Mas eu pensei assim: Uma coincidência. igreja evangélica vai estar tocando louvor, né? Sentei lá para escutar, eu estava muito envergonhada, porque a igreja estava muito cheia. Minha amiga sentou lá comigo, o pastor começou a pregar sobre Jó. Pregou sobre Jó. E eu me senti péssima, porque eu não conhecia Jó, não conhecia a história de Jó, sabe? Eu falei assim, gente, como assim? Eu sou temente a Deus, como que eu não sei uma passagem dessa da Bíblia? E eu perguntei à Fran, essa minha amiga, eu falei assim, Fran, quem que é esse Jó? E a Fran, em lágrimas, tá assim, Bruna, escuta a palavra, depois eu te explico. Aí eu falei assim, você falou com o pastor que eu ia vir aqui hoje. Aí ela falou assim, não, falei, Bruna, é o Espírito Santo. E assim, só que na época eu não estava entendendo. Eu falei assim, gente, Espírito Santo, o que que é isso? Eu me senti tão leiga, que eu falei assim, meu Deus, como assim? Como que eu não sei a Bíblia? Como que eu, sabe? Então, assim, escutei aquela pregação,
E aí, me comoveu muito, porque a história de Jó é muito parecida com a minha, Sim, com né? certeza. Jó perdeu tudo. Jó perdeu os filhos, Jó perdeu os bens materiais e Jó perdeu a saúde, né? E mesmo assim, a única coisa que ele não perdeu foi a fé. E uma parte de Jó que me marcou muito também foi aquela parte que ele fala: Antes, meus olhos te viam, né? Te conheciam De ouvir de falar. ouvir falar. Hoje, meus olhos te veem. Então, assim, aquela parte para mim me tocou tanto. E eu saí de lá com sede da palavra. Eu saí de lá com sede de aprender mesmo, sabe? De conhecer aquele Deus que eu falei, gente, eu não conheço esse Deus que a Fran me apresentou hoje, não conheço esse Jesus. E aí, saí de lá com tanta sede de aprender que a minha vontade era de ir nos cultos todos os dias. Olha, o que mais me impressiona, né, nessa parte da tua história Uhum. é que assim, você perde tudo, né? Não tem, fica ali lutando pela própria vida, além Sim. de perder a É. vida dos filhos, do marido, da sogra, luta contra a própria vida, e depois ainda consegue seguir nesse caminho. É. Até que passa por uma síndrome do pânico. Quanto tempo se deu do acidente até esse dia, essa noite que você fala que não conseguia Eu dormir? acho que foram 6 meses. 6 meses 6 meses. segurando essa barra aí. Sim, sim. Sozinha, É. vendo o horário de dar E ali o. passando literalmente pelo luto, sabe? Hoje eu Sim, entendo o que que uma pessoa em depressão sente, porque o verdade. que eu queria era só que o tempo passasse. Então, assim, eu comecei a tomar medicamentos para dormir, apesar de não ser a favor, né, que eu sou farmacêutica. Então, assim, eu nunca tinha tomado medicamentos para dormir. Para você, dia ou noite, tanto fazia. Sim. Você E não aí tinha mais motivo. Você não tinha mais eu queria motivo. dormir o dia inteiro, eu queria ver o tempo passar, principalmente fim de semana para mim, fim de semana era Dentro desse cenário, você antes de esse dia na igreja, você enxergava alguma solução? nada. Não Nada. via. Nada, nada. Você estava andando totalmente no escuro. Eu estava sobrevivendo, entendeu? Não tinha sonhos mais, não tinha planos, não tinha vontade mais de viver. Então aí fica, a gente pode colocar assim a importância de você ter um amigo, né? Que Sim, foi o caso da sua amiga. Qual é o nome dela? a Fran, A Fran. Fran, A importância de ter um amigo e te apontar um sim. caminho, te apontar um lugar que E foram você vários, puder. né? Não foi só a Fran, Sim. são vários amigos. Se eu fosse citar aqui Aham. todos que me ajudaram, assim, são inúmeros amigos. Mas a Sim. Fran, eu falo que ela realmente ela me apresentou Jesus. E aí você chega, porque muita gente, eu converso com muita gente e elas também têm esse sentimento de que as coisas são meio combinadas. Ah, você Uhum, falou, eu já ouvi sim, isso também, sim. sabe? Tipo, levei uma pessoa na igreja, Uhum, ah, você contou minha vida lá pro pastor, por isso que ele tá exatamente, falando foi o que eu isso, senti. né? Porque É, é comum. E é, aí a ação do Espírito Santo de revelar sim, justamente a justamente no dia passagem de de Jó, Jó. Foi que era incrível. incrível, que era aquilo que você realmente estava passando. Exatamente. Então, assim, eu falo que foi uma experiência com Jesus muito forte, sabe? Esse encontro, foi um encontro. Você não teve mais dúvida. Não tive dúvida. Só que, assim, eu ainda estava presa àquela religiosidade. Então, eu continuei frequentando, né, a igreja católica e continuei indo na Sim, evangélica. sim. Só que eu saía da evangélica como se eu tivesse, assim, com uma força tão grande. Eu me saía fortalecida, porque eu tinha sede de aprender sobre a palavra. E Uhum. comecei a ir, ia direto, ia sempre. E até que depois, né, passou um tempo, conheci meu atual esposo, que Deus me presenteou com outro Rafael. Se restituiu. Me restituiu com outro Rafael. E o Rafa, assim, é um cuidado de Deus na minha vida, realmente. Sabe, eu nunca imaginei de ter outra pessoa. Não, Você também não queria outro não relacionamento. queria, Você estava ferida. não queria. Então, assim, foi outro cuidado de Deus que realmente ele me mostrou vários sinais, sabe? Que o Rafa realmente tinha sido enviado como cuidado dele. Mas foi fácil você se abrir para esse relacionamento? Não, não foi fácil. Não foi fácil. Eu falo que Quais eram os seus o medos? Rafa abraçou minha dor, sabe? O Rafa, assim, ele respeitou minha história, respeita a minha história. Então, assim, por isso que eu vi que realmente ele era a pessoa que era pra minha vida. E, assim, lógico, ninguém substitui ninguém, né? Nem um filho vai substituir um outro. Só que o Rafa, ele me preenche de tal forma que ele me dá paz, sabe? E, assim, é sobrenatural mesmo. É um presente É um de presente. Deus. E hoje, é,
desse relacionamento com o Rafael, que você acabou de falar, seu atual esposo, mas como que foi essa caminhada até que você constituísse uma nova família? Então, foi assim, muito inconstante, né? Porque realmente cada dia eu tava de um jeito. Tinha dia que eu queria ficar só em casa chorando. Então eu ficava só em casa chorando o dia todo. Já tinha dias que eu queria me desabafar e o Rafa sempre tava ali pra me escutar, sabe? Pra me dar conselhos. E aí, tanto é que o Rafa não frequentava, não era de frequentar muito igreja, e eu comecei a levar ele nos cultos. Uhum. E ele gostou tanto dos cultos que ele começou a ir também comigo. E depois, né, a gente namorou, noivou, casou. Foi muito rápido. Mas a gente casou na igreja católica, né, por questão familiar, e eu Uhum. ainda não estava assim decidida, né? Eu sei que Deus é um só, Deus está em todo Sim, lugar, claro. e casamos na católica em setembro. Quando foi em De qual dezembro ano? de 2021. 21, 2 Isso. anos depois. Isso. Quando foi em dezembro, o pastor, a gente num culto de dezembro, o pastor chamou lá na frente, né? Fez aquele chamado de quem quisesse aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Que ele ia fazer um batismo na próxima semana e que as pessoas que se sentissem tocadas iriam até na frente. Naquela hora, Emerson, naquele momento, meu corpo tremia, sabe? Meu coração palpitava. E eu ficava assim, meu Deus, Rafa, será que esse chamado é pra mim? Ele não pode. E aí eu fiquei apegada, presa à religiosidade. Falei assim, não, eu não posso. Eu acabei de casar na católica, eu não posso batizar aqui hoje, né? Aceitar esse convite, não posso. Só que aquilo me incomodou muito. E eu fui pra casa, eu falei assim, gente, não pode. O Espírito Santo, eu acho que me chamou. E aí, pra finalizar, no final do culto, o pastor virou e falou assim: tem alguém que eu sei que foi tocada, mas não veio aqui na frente. Eu sei que você vai estar aqui na próxima semana se batizando e aceitando Jesus. Então, assim, aquilo foi um chamado realmente para mim, porque realmente eu estava sentindo, sabe, o Espírito Santo ali. E eu falei assim, eu não tive coragem. E aí tá, cheguei em casa, orei, sabe, orei e jejuei, pediu para Deus mesmo me mostrar. Quando foi na próxima semana eu decidi. Eu falei assim, eu vou me batizar, é aqui que eu quero ficar. Eu preciso, sabe, aprender mais sobre esse Jesus, né? Eu preciso, sabe, ser mais íntima dele. Porque Deus quer isso, Deus quer que a gente seja íntima dele. Deus quer que. Ele não quer orações decoradas, né? Ele Sim, é quer que a verdade. gente tenha uma conversa Se mesmo, como entregue de amigo. coração. Se entregue de Relacionamento, né? relacionamento. Relacionamento. E aí falei com o Rafa, falei com a minha mãe até foi também no dia. E aí foi outro cuidado de Deus. Chegamos lá, a gente foi no culto, depois do culto teve o batismo, e eu fui lá na frente, aí teve uma outra amiga minha, pastora Kati, ela me abraçou muito, emocionou muito de eu estar lá, porque ela até, né, eu falo que não existe coincidência, é deusidência, ela que me arrumou pro meu casamento, sabe? Sério? Ela me maquiou pro meu casamento, e ela tava lá, e ela me abraçou muito e falou assim: Bruna, tô muito feliz com sua decisão. Foi a melhor decisão de sua vida. E eu de olho fechado, chorando, e ela chorando também. E ela falou pra mim, falou assim: e o Rafael tá muito feliz também, que ele tá do seu lado te apoiando. Quando ela falou Rafael, eu falei assim: Rafael, o que a Kátia tá falando de Rafael aqui agora? Eu achei que era o Rafael, meu primeiro marido, sabe? Sim. Falei assim: não tô entendendo o que a Kátia tá falando do Rafael aqui agora. Quando eu abri o olho, o Rafa tava do meu lado, aceitando Jesus. Meu Tava. Foi Deus! emocionante, Tem muito que trazer ele aqui emocionante. para ele contar o Tem que testemunho dele trazer, eu vou também. trazer. Aí ele estava assim do meu lado e aquilo pra mim, eu falei assim, gente, foi outro sinal de Deus, sabe? Assim, Que ele estava confirmação. te presenteando, Exatamente. te restituindo, Isso aí. curando suas É dores. isso aí. E como que foi aí esse período em quanto tempo depois vocês casaram? Não, a gente já tinha casado. Já tinha A casado, gente casou sim. em Ah, setembro, verdade. Aí né? foi lá E o e batismo foi em batismo foi na dezembro. outra semana. Isso, em dezembro. E teve alguma mudança que você percebeu de comportamento, de bênçãos, coisas que estavam retidas? Muitas. Nossa, as mudanças, assim, são surreal. As mudanças que vêm acontecendo na nossa vida, sabe? Eu falo, não é porque, assim, a gente acha que a gente vai sair do batismo, a gente E já no vai outro estar, já dia vai estar, aconteceu tudo. isso. E não é assim, né? É uma Não, transformação diária é uma caminhada. e uma caminhada. E, assim, eu vejo a nossa transformação, sabe? Como cristão, como casal. Eu vejo, assim, uma transformação todos os dias. Todos os dias tem coisas novas para nós. Bruna, daqui a pouco a gente ainda vai falar um pouquinho, vai entrar mais agora Uhum. nessa questão da sua nova família. Mas assim, ó, desse momento da sua dor, se aproximaram pessoas em você assim que passaram por algum tipo de perda?
É demais, Emerson, assim, acaba que parece que atrai, né? Então, assim, várias pessoas, eu conheci várias histórias no Instagram, sabe? Conheci várias pessoas, assim, que realmente não conseguem sobreviver ao luto. Então, elas acham que buscando, elas vão achar uma fórmula secreta. E não tem fórmula secreta, né? Igual eu falo, não existe receita do bolo pronta. Existe, assim, você buscar a Deus, porque é só Deus mesmo para confortar, para preencher o vazio que a gente sente no momento do luto. É aquilo que as pessoas falam, né? E a gente vê, muita gente já sentou aqui e falou sobre isso. Uhum, Que você passa lá por um momento de dificuldade e aquilo te traz uma autoridade e você começa isso. a, Atrai pessoas, a né? falar para outras É, pessoas, a tirar. Deus é. te usa hoje Isso, no momento da sua dor, onde você foi lá no fundo do sim, poço, ele te coloca pessoas sim. e você sabe que assim, ó, a gente está aqui no podcast Eu Sou um Milagre. Esse projeto, na verdade, ele nasceu também através de um testemunho. É mesmo. Eu estava afundado lá na questão do alcoolismo Olha e uma só. pessoa contou a história dela para mim e quando ela contou a história dela, eu vi que ele estava num estágio ainda mais Pior. avançado, É, olha entendeu? só. Então ali eu enxerguei que existia um Uhum, caminho. um caminho. Não foi rápido assim, como você Uhum, falou, existe uma caminhada, né? Não sim. foi rápido que eu parei de beber, Uhum. me É um reconectar processo, com a né? É um igreja processo. e hoje estar aqui sentado apresentando esse programa. Mas Uhum, ali houve uhum, assim, me apontou que existia uma luz no fim do túnel. uhum, E a tua história, ela uhum. está contribuindo muito para o nosso canal, Amém. realmente para essas pessoas que estão Uhum, passando por esse momento de luto, sim. porque existiu uma restituição. Uhum. E hoje, como que é a tua família? Então, depois disso, né, depois do nosso casamento, passou um tempo, o Rafa até partiu dele a ideia de fazer uma inseminação, porque eu já tinha feito laqueadura e eu não podia ter mais filhos. E assim, como é que eu vou te falar? Aceitar, sabe, aquela situação pra mim foi difícil, que eu falei assim: "Meu Deus, será que é isso mesmo que eu quero?", né, porque eu sabia que nenhum outro filho iria substituir os meus. Mas eu abracei a causa que eu falei assim: "Gente, vai ser ótimo, vai ser, assim, uma forma de resgatar novos sonhos, né, colocar o meu amor de mãe mesmo, né, de ter alguém para passar o meu amor de mãe". E aí a gente abraçou aquela causa, aquela ideia, vamos fazer. Aí tá. Fomos fazer a inseminação, a primeira tentativa, e eu fui com toda a esperança, sabe? Falei assim: não, Deus vai me restituir, Deus restituiu meu esposo, né? Deus vai restituir meus filhos. E aí, fomos fazer a inseminação, saí de lá, Emerson, como se eu estivesse grávida, sabe? Saí de lá, assim, convicta que eu estava grávida, porque a única coisa que impedia era a laqueadura, né? Uhum. Nós tínhamos feito todos os exames e tinha dado tudo certo. Saí de lá grávida, comprei roupinhas na internet, sabe, para fazer um jantar surpresa para todo mundo. Falei assim: vou fazer um jantar em família, vou falar sobre o neném que tá vindo. E quando eu fui pegar o resultado, Deus me deu outro não na minha vida, sabe? O resultado veio negativo. E nesse resultado negativo, o meu luto voltou assim de uma forma tão brusca, sabe? Uma forma tão pesada que eu achei que eu não ia conseguir sair mais. Achei que não ia conseguir. Porque eu me senti, tipo, a pior pessoa do mundo. Eu falei assim, gente, como assim? Por que que eu não tenho o direito de ser mãe de novo? Né? E eu ficava pensando só nisso. E tentamos mais 4 vezes. No total foram 4 vezes. Meu Sim, só que Deus. Deus falou no meu coração. Deus falou muito comigo, sabe? Na segunda vez eu já fui menos convicta de que ia dar certo, na terceira menos ainda e na quarta menos ainda. E aí Deus falou no meu coração: eu poderia fazer o seu milagre, filha. Eu poderia fazer, só que eu não fiz, porque você vai continuar sendo o meu milagre. Você vai continuar me adorando, me glorificando, mesmo eu tendo te dado outro não, sabe? Então, assim, tem horas, Emerson, que a gente tem que aceitar os nãos de Deus, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então a gente tem que estar convicta nisso, a gente tem que saber que os planos dele é muito melhor que o nosso. Então, assim, E fica a questão da persistência também, né? isso. Porque E Deus estava, não te entregou ali na nas primeira primeiras vez. tentativas, Isso, né? isso. Mas o amor que vocês sentiam um pelo outro, que seria selado ali com o filho, Sim, ainda foi maior também, foi né? maior.
E como que era essa luta com Deus? Foi fácil aceitar esses nãos? Então, esse segundo não, eu acho que foi mais difícil, sabe? Porque no dia do acidente, eu acho que aqueles 7 dias de UTI foi a preparação realmente. Parece que Deus me anestesiou ali, sabe? Para receber aquela notícia. Mas esse segundo não, eu falei assim, por quê? Aí eu comecei a questionar por quê, sabe? E às vezes a gente não pode questionar por quê, a gente tem que questionar para quê. Então, assim, eu sinto que Deus quer que eu mostre o amor dele para as pessoas, sabe? Eu sinto isso porque Deus existe, mesmo ele não fazendo as nossas vontades, porque a vontade dele é perfeita, a vontade dele é boa, a vontade dele é agradável. Então a gente pode não entender agora, mas lá na frente a gente pode, né, saber o que realmente ele quer, o propósito que ele quer. Uma outra coisa que eu aprendi também, que eu ficava assim, qual o propósito de eu ter ficado? Qual o propósito? O propósito é o que ele cumpre na sua vida para você cumprir na vida da outra pessoa. Amém. Então, o propósito não é nosso, né? Às vezes a gente passa por certas coisas, certas tragédias, que o propósito não é pra gente. Às vezes é para cumprir na vida de outra pessoa. Derramar nas pessoas daquilo que Derramar. você tá cheio, né? Exatamente. Mas eu percebo assim que você, de fato, é um instrumento usado por Deus, porque não é todo Amém. mundo que suporta isso. Não suportaria. Mas se Eu não acho fosse ele, às vezes as pessoas me rotulam, sabe? As pessoas, mas você é forte, mas não sou eu. Não sou eu que sou forte, sabe? É uma ação do Espírito É Santo. uma ação, porque assim, a gente tem que buscar. Meus dias de angústias também são pesados. Eu falo que o Rafa, às vezes, faltam palavras para ele me confortar. Mas aí ele me abraça e aquele abraço ali, naquele abraço dele, eu sinto o refrigério de alma de Deus, sabe? Amém. Eu sinto aquele refrigério. Presentão de Deus pro você, o Rafa, hein? Amém. E aí, fiz a 4ª inseminação Sim. e deu certo. Não deu certo. Não deu certo? Não deu certo. Não, aí foi que eu te falei, que eu, assim, aceitei os nãos de Deus. Meu Deus. Aceitei os nãos de Deus. E eu sei, igual ele falou no meu coração, que ele poderia ter feito esse milagre, mas ele não fez. Sim. Por quê? Porque eu vou continuar glorificando e honrando o nome Amém. dele. Né? Porque é muito Amém. fácil, o Emerson, a gente adorar a Deus quando ele faz tudo pra gente. É muito fácil. Puxa vida, Quando é tudo tá verdade. bem, né? É verdade. Agora, e quando tudo tá mal? E a gente, e é uma passagem bíblica e também um hino que fala que ainda que a figueira não floresça. A gente canta isso na igreja com uma facilidade, exatamente, né? Mas é difícil, né, de aceitar. É muito difícil. Eu vejo assim na tua história assim uma história tremenda, assim, sabe? Porque aqui já tivemos vários tipos de testemunhos, né? Testemunhos de cura. A gente tem um episódio até que fala como emagrecer. Ai, mesmo? Falando da Bíblia, né? Uhum. Falando da Bíblia. Então, só para que você tenha uma ideia de quantos testemunhos a gente já ouviu aqui. Mas eu enxergo em você um testemunho muito parecido com um rapaz que veio aqui que chama Rafael também. Sim. Chama Rafael também. Sim. E ele perdeu, a filha dele, quando nasceu, teve vários problemas de saúde. E quando eles conseguiram ali, sabe, a saúde da menina estabilizou, ele perdeu a esposa com câncer. Então, e olha que eu não acredito em coincidência, é uma deusidência, porque eu conheci o Rafael lá em Barbacena. Ele também é de Barbacena, né? Sim, eu conheci ele até me falou também sobre vocês, me falou sobre o projeto, e assim, eu fiquei encantada com tudo, sabe? Assim, com a história dele também, porque é uma história de superação, né? A história de vocês é bem parecida. Sim. Nesse aspecto de assim, permanecer na fé. Exatamente. E eu lembro que eu fiz uma pergunta para ele, e eu quero até repetir a mesma pergunta que eu fiz para ele, que ele também já gravou aqui com a gente, né? O que te faz ter essa certeza em meio a todas essas lutas, que Deus está do seu lado? São os cuidados dele, os cuidados diários. Eu consigo perceber Deus falando comigo através das pessoas, porque, assim, foi tão incrível esse processo do luto. Às vezes, os momentos que eu tava, assim, pior, chegava uma pessoa, um improvável. Eu lembro uma vez, quando eu voltei para a farmácia para trabalhar, uma improvável chegou perto de mim, uma mendiga que estava na rua, e pregou a palavra de Deus para mim. Eu não lembro qual foi, né, a palavra que ela pregou, mas ela pregou de tal forma que eu falei assim, gente, só pode ser Deus. Porque realmente Deus usa os improváveis, né? Deus usa, assim, pequenos detalhes do dia a dia para falar com a gente. E às vezes a gente fica esperando que Deus chegue num raio luminoso, né? Que Deus chega de uma forma, assim, uma forma que
sobrenatural, né? Mas a forma que ele chega sempre para falar com a gente são dos pequenos detalhes. São das pessoas que ele coloca para falar, mensagens. Às vezes eu tava assim, naqueles momentos de lágrimas mesmo, chegava uma mensagem no Instagram, sabe? Parecia que a pessoa sabia que você tava ali daquela forma. Então, assim, realmente Deus... Conduzida pelo Espírito Santo, Exatamente. Né? Para te mandar essa mensagem. Exatamente. E hoje você está frequentando lá, continua frequentando Continuo. a quadrangular de Barbacena. Sim. Queria mandar um abraço aí, pessoal de Barbacena, aí da Igreja Quadrangular. Se tiver testemunho bom, vem para cá, ó. A Bruna veio, você vem também. E como que você, hoje, você serve em algum ministério? Você tem alguma Então, ainda alguma não. Não. Ainda não. Ainda assim, eu ainda servindo. não me sinto capacitada, sabe? Mas por que, Bruna? Com essa autoridade toda que Deus te deu? Não sei, ainda não me sinto. Mas eu tô fazendo a teologia lá, tô estudando, sabe? Tá estudando. Sim. Falei que o que Deus quiser pra minha vida, Ele vai mandar. E você compartilha essa parte dessa sua história no Instagram Então, também? eu comecei a contar no Instagram, no início, né? No início era um pouco até mais melancólico, porque no início, assim, a gente realmente começa a se vitimizar muito. Só que depois eu virei essa chave, sabe? Falei, gente, eu não posso me vitimizar, porque se eu tô aqui é porque eu fui escolhida por Deus, sabe? Eu fui privilegiada. E ainda teve um outro detalhe, Emerson, que um tempo depois do acidente, eu encontrei com o socorrista, um dos socorristas, sabe? O Reni, eu quero até mandar um abraço para ele, Reni Fagundes. Foi um Mas foi programado ou por acaso? Não, ele entrou em contato comigo um tempo antes, sabe? A gente conversou muito pelo WhatsApp e eu tive um convite para fazer uma palestra em Barbacena sobre o Maio Amarelo. Maio Amarelo sobre o acidente, sabe? Na época. E aí eu lembrei do Reni, chamei ele para dar essa palestra comigo e seria uma forma da gente se conhecer. E até então, Emerson, eu perguntava a Deus por que ele tinha me deixado. Até então eu questionava, eu queria ter ido junto. Eu não queria ter ficado, sabe? Assim, com toda a sinceridade do meu coração, eu ficava sempre naquela coisa assim, por que eu fiquei? Eu fiquei aqui sofrendo, porque igual você falou, eu ficava sempre tentando achar uma forma de sobreviver. Porque era uma luta diária, ainda é uma luta diária. E aí eu sempre ficava questionando, Deus, por que você não me levou? Por que você me deixou aqui? E eu encontrei com o Reni, e essa conversa com ele foi uma virada de chave na minha vida. Ele me contou detalhes do acidente que eu nem imaginava. Ele, para você ter ideia, ele era um dos socorristas mais antigos na BR. Então, ele era um dos socorristas mais experientes. E ele estava a 200 quilômetros de Congonhas, né, que foi o acidente. No momento? Não, 4 dias antes. Ele foi para o rancho que ele tinha lá, 200 quilômetros, na quinta-feira. E foi o único fim de semana que ele conseguiu um fim de semana prolongado, sabe? Para tirar umas férias, né? De 4 dias, 4, 5 dias. E aí ele estava nesse rancho. Lá no rancho nunca pegou celular, sabe? Ele falou que lá ele nem levava celular às vezes porque não pegava. Só que esse dia ele tinha acabado de chegar. Então ele deixou o celular lá ligado. E quando foi à noite, o celular tocou. Quando o celular tocou, ele assustou. A esposa dele também assustou, né? Porque nunca tinha tocado o celular lá. E quando ele foi atender, era o chefe dele, o chefe do SAMU. E falou com ele, falou, Reni, eu preciso de você sábado na BR, trabalhando. E ele falou assim, não, você não tá entendendo, eu tô aqui 200 quilômetros daí, como é que eu vou parar aí? Foi o único feriado que eu consegui dias prolongados, né? E aí o chefe dele falou assim, não, eu preciso de um socorrista experiente. E aí ele foi embora na sexta-feira à noite, sabe? Ele ficou muito chateado, porque ele queria ter ficado lá, né, no rancho dele. Curtindo. Isso. E aí ele chegou na BR de manhã, quando foi 15:01, o telefone tocou. Então era o chamado do meu acidente. Quando ele chegou lá no local do acidente, que ele viu o carro, ele imaginou, ele falou assim, não tem ninguém vivo, né? E ele foi chegando perto do carro e ele lembra de eu estar gritando muito. Então eu gritava, eu agonizava de dor, sabe? Mas até então, ele já tinha visto, né, que estava todo mundo em óbito e ele chegou próximo a mim, aparentemente eu estava bem. Não tinha sangue, tinha muito minério, porque o caminhão virou, né, em cima do carro e foi... o caminhão, literalmente, ele partiu na BR, sabe? Ele virou, a caçamba dele virou em cima do carro. E eu estava muito cheia de minério, mas aparentemente eu não estava machucada. E naquela hora ele falou que sentiu uma força tão grande de me tirar do carro,
Só que, ao mesmo tempo, ele não podia quebrar os protocolos, né? Porque tem todo um protocolo Sim, para de mobilização e isso. tal. E naquela hora ele falou que sentiu uma força, assim, algo muito forte nele, que ele tinha que me tirar. E aí ele desagarrou meu pé. Aí tinha até a equipe dele que trabalhava com ele, falando, Reni, não pode, vamos esperar para cumprir o protocolo. Aí ele pegou, ele, sabe, assim, ele Foi foi conduzido. conduzindo isso. Tirou meu pé, desagarrou meu pé das ferragens e tirou meu cinto. Quando ele tirou meu cinto, que ele colocou a mão por trás das minhas costas, aí que ele viu a gravidade, porque a mão dele entrou dentro das minhas costas, sabe? Foi onde deu a fratura das costelas, que é a fratura exposta. E quando ele viu que realmente meu pulmão jorrava sangue, ele me tirou, me passou para a ambulância para esperar o helicóptero. E nisso ele falou que o meu sangue ficou todo ali na ambulância, sabe? E aí me deu essa parada cardiorrespiratória. A outra equipe dele queria fazer a massagem, ele não deixou, porque se tivesse feito a massagem, tinha me matado, né? Porque eu tava cheia de fratura nas costelas, Sim, tava com a compressão. perfuração pulmonar, aí ele não deixou fazer, aí já me entubou ali mesmo, aí fez todos os procedimentos, o helicóptero chegou. Ele me entregou no helicóptero sem pulsação, sabe? Com vários, eu não sei a forma deles falarem lá, né? Mas me entregou no helicóptero cheio de complicações, sem pulsação, me entregou praticamente morta. E quando ele me falou aquilo, eu falei assim, meu Deus, foi mais sério do que eu imaginava, né? E aí, quando ele ficou sabendo, 7 dias depois, que eu estava viva, ele não acreditava. E ele queria muito me conhecer, sabe? Ele falou assim, eu preciso ver essa moça de novo, porque eu não tô acreditando que ela tá viva. Então, assim, foi uma coisa muito, sabe, eu vejo a mão de Deus em cada Desde a momento. ligação do Isso. celular, no lugar que o celular não pegava, Exatamente. E aí, quando ele me contou isso, virou. aí eu falei assim, meu Deus, eu tenho que agradecer pela minha vida. A Eu não tenho que gratidão perguntar por que eu fiquei, eu tenho que agradecer. Porque eu poderia ter ficado sem uma perna, eu poderia ter ficado, né, de cama, numa cama, sem falar, sem andar, imagina. Então eu saí dali, assim, tão grata pela minha vida, sabe? E mais apaixonada por Deus ainda. Mais apaixonada pelo Senhor. E pelo cuidado que ele teve comigo e tem até hoje. Amém. Quanto né? tempo faz que você viu ele? Aí foi depois do acidente, foi mais ou menos depois de um ano. Depois de um ano. Depois de um ano do acidente. Ficou até emocionado. Muito, nossa. Muito mesmo. Então, por isso que eu te falo que eu vejo os cuidados de Deus nas pessoas que ele coloca também na minha vida, porque realmente ninguém se encontra por um acaso, sabe? Amém. Ninguém se encontra por um Nossa, acaso. hoje você está representando esse podcast, hein? Amém. Hoje para honrar e glorificar o nome do Senhor. Amém. Porque Amém. De fato é isso, é aquilo que ele fez em nós e a gente poder retribuir. Retribuir. Tem muitas pessoas que eu falo que eu poderia ter desistido da minha vida, né? Eu poderia ter entregado a um vício, a uma depressão, mas eu decidi viver porque eu sei que Deus tem algo muito maior para nós. Sabe? Eu tenho essa plena convicção. E assim, muitas pessoas hoje desistem da vida por pouco, sabe? Desistem da vida por problemas assim. Eu sei que a gente não pode medir sofrimento, né? Cada um tem o seu, cada um na sua proporção. Mas as pessoas estão desistindo por muito pouco. Então, assim, o que eu quero falar é isso, sabe? Para que as pessoas não desanimem. Então, eu quero que você seja ainda mais direta. Eu quero que você olhe para essa câmera aqui. Se você quiser levar um pouquinho o microfone, pode levar. Olhe para essa câmera aqui do canto e fale justamente para essas pessoas que estão pensando em desistir. Exatamente. Assim, busquem a Deus de todo o coração, porque é só Ele mesmo para dar o refrigério da nossa alma nos momentos de angústia, nos momentos de aflição. Não desanimem, seja forte, corajoso, porque mesmo sem você não perceber, Deus está com você em todos os momentos. Até nos dias maus, Ele vai estar com você. Então, a gente buscar a Deus nos dias ruins é muito fácil, porque a gente precisa dele, a gente tem essa dependência dele. Mas começar a buscar a Deus nos dias bons também, né? Nos dias que a gente está em paz, porque Ele está cuidando de tudo em todos os momentos. Amém. Olha, você que ouviu essa mensagem que a Bruna falou, eu vou abrir aqui, tá? Ela viajou mais de 8 horas para vir aqui falar essa mensagem para você que está assistindo. Então, Deus reservou esse momento, reservou essa história, reservou esse dia para que você tivesse acesso a essa história, para que você renovasse a sua fé, porque nós estamos diante de uma pessoa que perdeu toda a sua família,
que perdeu os seus filhos, perdeu o marido, perdeu a sogra, mas hoje vive uma restituição. Deus preparou um marido até com o mesmo nome, Rafael, e hoje ela vive de uma maneira nova, entendendo os propósitos, ajudando pessoas, compartilhando a sua história para que traga fé e esperança para você que está vivendo um luto. Como a Bruna até colocou aqui, a gente não vai menosprezar a sua dor, mas existe esperança e Deus vai usar esse seu momento de luta para que seja gerado um testemunho. Amém. Menina, eu fico até sem palavras, porque eu sou muito grato a Deus por ele ter me dado esse projeto. Sim, e é um projeto abençoado, né, Emerson? E ter colocado, assim, pessoas como você, Bruna, que entende, sabe, que esse momento difícil seu, hoje superado, né, restituído, e pode trazer fé e esperança para outras pessoas. Eu fico assim, eu posso falar, tá? Você é um presente de Deus para nós, para esse projeto, para minha vida, pela sua disponibilidade de viajar, de vir de tão longe. Mas falar de Jesus é muito bom, né? Então, assim, eu falo que é um prazer enorme estar aqui falando, e é uma responsabilidade muito grande, porque falar de Deus não é fácil. E aí a gente agora perdeu o controle, né? Porque a partir do momento que foi pro ar aqui, pode ir para qualquer lugar do mundo. Bruna, se você pudesse resumir a tua história em 1 minuto, olhando para essa câmera aqui, como seria? Então, eu tinha tudo, né? Tinha meus filhos comigo, tinha meu esposo, e em questão de milésimos de segundos, minha vida mudou. Então, mudou de tal maneira que, de repente, eu me vi sem nada. Mas, de repente, também, eu me vi com tudo, que era o amor de Deus, a presença de Deus na minha vida, e é só Ele mesmo que preenche, né? Ele mesmo, Jesus, mandou para nos falar que no mundo teríamos aflições, mas que tenhamos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então, a gente tem que ter essa plena convicção de que temos algo muito maior preparado para nós, né? Jesus preparou algo muito maior para a nossa vida. Então, não percam a esperança, continue fortalecendo a fé, porque a fé vem do ouvir, né? E a gente consegue fortalecer a nossa fé de ouvir a palavra de Deus. Então, não deixe de orar, não deixe de estar buscando, não deixe de estar na presença, porque só Ele que nos fortalece. Amém. Eita, meu Deus do céu. Hoje é o que eu te falei, né? Deus é muito bom para mim. Deus é muito bom. E me unir com pessoas como você, com uma história de superação. Hoje, assim, o propósito desse podcast foi alcançado através da sua história. É superação total. E você que está chegando hoje no nosso canal, deixou aquele joinha, né? Já escreveu aqui de baixo qual cidade você está assistindo esse podcast? Deixa aqui pra gente que a gente quer interagir um pouquinho mais com você. E explore um pouquinho mais dessa nossa página do YouTube. Lá embaixo você vai encontrar playlists com diversos tipos de testemunho. Como eu falei aqui para a Bruna, tem testemunho até de como emagrecer. Eu já perdi 12 quilos já, hein? Tô no caminho. Então, tem testemunho de cura, tem testemunho de traumas, tem testemunhos de sobreviventes, como o caso da Bruna. Então, é um canal e eu espero que você volte, assista esses episódios que já estão disponíveis, e nós lançamos um episódio novo todo sábado às 18 horas. E eu quero contar com a sua audiência. Bruna, você quer agradecer alguém? Quero agradecer, né, a oportunidade de estar trazendo um pouquinho do amor de Jesus para as pessoas, né? A trazer um pouco de esperança, de fortalecimento de fé. Amém. Bruna, eu mais uma vez te agradeço, tá bom? Manda um abraço pro Rafael. Eu quero conhecer ele, hein? Ele Pode tem que vir deixar. aqui gravar aqui um episódio que eu quero Ele saber. tá aqui, ele tá quero aqui. quero saber a história dele aqui, tá bom? Então tá, joia. Manda um abraço pra mamãe, pra todo mundo, tá bom? Pode deixar. E fica com Deus. Manda um grande abraço aqui de São Paulo ao pessoal de Barbacena. Vou mandar. Quero conhecer essa cidade. Vai ganhar bastante seguidores de Barbacena. A gente já tem 2 episódios de Barbacena. Eu quero conhecer essa cidade. Então hein? tá bom. E eu te espero na próxima semana. Qual que é o melhor episódio mesmo, Helene? O próximo.